Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião, que o povo vos louve em Sião. Juntos. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião, que o povo vos louve em Sião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser um pouquinho melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para esquentar agora, né? Lá embaixo está um pouquinho mais frio, né? Aqui não está tanto, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem qual é a frase que a Canção Nova está vivendo e vai viver durante este ano e os próximos 3 anos? Sim ou não? Não? Porque nós não divulgamos, acho que ainda. Então eu vou falar. Canção Nova, esperança em minha vida. Vamos repetir? Canção nova, esperança em minha vida. Isso ser um pouquinho melhor, né? Canção Nova, esperança em minha vida. 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 Esperança em minha vida, porque a Canção Nova tem o objetivo de levar a palavra de Deus, levar as pessoas ao encontro com Cristo, na força do Espírito Santo, preparando um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor. Por isso que essa frase vai nos reger durante este ano e os próximos ano 2016, 17 e 18. Os próximos 3 anos, esse ano, depois os próximos 2 anos, a partir de 16, 17 e 18. Então, os 3 anos. Canção Nova, para você gravar, para nós gravarmos no nosso coração. É certeza que é Deus quem conduz a nossa vida, é Deus quem nos conduz, porque a leitura de hoje nos direciona para essa verdade. Nós ouvimos a leitura agora há pouco, a leitura de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, 46.
Você está com a sua Bíblia aí? Com a Sagrada Escritura? Se você estiver, pode pegar. Não é pecado trazer a Bíblia para a missa não, viu gente? Jesus não vai ficar triste se você trazer a Bíblia não. Mas também não vai ficar nervoso se você não trazer também. Importante que você ouça bem a leitura também. E deixe com que essa leitura já vá tocando o nosso coração. Que a palavra de Deus vá tocando o nosso coração e vá transformando a nossa vida. Vá fazendo uma obra nova em nós. Vá transformando o nosso interior. Veja, hoje nós temos aqui 3 personagens na leitura de hoje. Nós temos Elias, o homem de Deus, o profeta, escolhido por Deus. Nós temos Acabe, o rei que reinava no norte de Israel, cuja capital era Samaria. E nós temos esse servo, do qual nós temos muito o que aprender com este servo aqui, que obedece. Nós não sabemos como ele obedeceu. É certo que ele obedeceu. Não sabemos se ele obedeceu, talvez questionando Elias, aqui a leitura não diz. Se ele murmurou quando Elias pediu para ele ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes, sem perspectiva nenhuma, para o servo. Para o homem de Deus não. Elias é o profeta, é aquele que o confia, e o profeta confia em meio à incerteza. O homem de Deus confia em meio à incerteza, e por isso que ele vai dizer aqui, Elias disse a Acabe é o rei, sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva, mas não tinha chuva. E depois continua, enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. Ele proferiu o oráculo, confiando, sem ver, sem ter a certeza que ia acontecer. Mas no coração dele tinha a fé, no Deus que ele acreditava. Ele tinha certeza que ia acontecer porque ele confiava em Deus. Mas para que acontecesse, o que ele fez? Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. A confiança do homem de Deus não está nele, mas está em Deus. Está na força da graça de Deus. Está no Senhor. Ele se prostrou diante de Deus, e porque ele se prostrou diante de Deus, por isso que ele foi direcionando depois o servo. Será que nós temos nos prostrado diante de Deus? Será que nós temos colocado a nossa confiança em Deus? E olha o que ele disse aí para o servo. E disse ao seu servo, sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse, não há nada. Ele foi, ele observou. Quando nós vemos aqui esta passagem, nós temos que pensar também na nossa vida. Se fosse comigo, se fosse com você, um profeta, um homem de Deus pedisse para você fazer algo, e você até mesmo fosse, como ele foi, ele subiu, observou e disse, mas não tem nada. Ele disse, vai que eu já ouço, ele tinha falado para o rei, eu já ouço o ruído de muita chuva, mas não tinha chuva, não tinha nada. Depois o servo voltou e disse, não há nada. Elias disse-lhe de novo, volta 7 vezes. Volta 7 vezes. Pense na cabeça, vamos pensar em nós. Se alguém chegasse para você e disse, olha, vai dar uma olhada lá, está vivendo um tempo de seca. Não estava chovendo. Vendo um tempo em que a chuva não vinha. Pensa, aí eles vivendo muitos anos sem chuva. Aí chega um homem, chega o profeta, chega Elias, e profetiza e diz, não, pode ir que eu tenho a certeza que a chuva vai chegar.
Aí ele foi, olhou, não viu nada. Talvez nós já íamos desistir na primeira, que nós nessa primeira ordem do rei, nós já voltávamos e já dizia: olha, já não vi nada, não vai acontecer mesmo. E não adianta mesmo insistir, porque a gente reza e nada acontece. Não adianta insistir com aquela pessoa, não vai acontecer mesmo. Não adianta rezar por aquele parente, não vai acontecer mesmo. Eu já desisti de rezar pelo esposo, eu já desisti de rezar por aquele filho, eu já desisti de rezar por aquela pessoa, porque não vai acontecer mesmo. Desiste logo no início, não confia, não acredita que é possível. O que o profeta diz? Volta 7 vezes, vai e volta. Olha, se não acontecer, vai de novo e volta. Depois de 7 vezes, diz aqui a palavra, depois de 7 vezes, a 7ª vez, o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Era apenas uma nuvem pequena. Eis que sobe do mar uma nuvem pequena com a mão de um homem. Então Elias, diz aqui a palavra, então Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepara o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Essa é a confiança do homem de Deus. Ele vê um pequeno sinal e ele não desiste, ele não volta atrás. Vai dizer a Acabe, o rei, que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu pouco? Sim ou não? Caiu só como diz o pessoal, só um aguaceirão? Como que caiu a chuva? Como que caiu? Torrencialmente, abundantemente, muita chuva, muita água. Mas por quê? Porque alguém naquele meio profetizou, e alguém acreditou no profeta também. Alguém profetizou, mas alguém acreditou no profeta. O servo foi ali, o servo foi acreditando: olha, eu vou, mas não sei como estava o coração dele, mas ele foi. Talvez em meio à dúvida, em meio à incerteza, porque quem confia caminha em meio à incerteza. Eu não tenho plena certeza, mas ele confia acreditando na graça de Deus. E aqui diz a palavra que caiu a chuva torrencialmente. Imagine se nós fôssemos parar, nós enquanto Canção Nova. Por que eu quis começar com a frase da Canção Nova aqui? Canção Nova, esperança. Imagina se nós fôssemos parar só em nós mesmos na Canção Nova. Padre Jonas profetizou o que nós vemos hoje, há 30 e poucos anos atrás. Padre Jonas chegou ali no centro de evangelização, o que tinha ali? Tinha água, tinha uns boizinhos que andavam por ali, tinha os animais, tinha um córregozinho que corria ali. Ele chegou e disse assim: eu contemplo aqui milhares e milhares de pessoas rezando, orando neste lugar. Vamos construir um templo aqui no tamanho de um campo de futebol, que é o centro de evangelização. As pessoas mais velhas da comunidade dizem assim: deve estar doido, né? Deve estar ficando, né? Está começando a envelhecer, está ficando um birutinha da cabeça, né? O homem de Deus, ele tem uma visão além, ele olha além. E lógico, ele foi contemplando e foi passando para a comunidade, e os filhos vão atrás, né? Achando que estava meio doido mesmo. E o profeta de Deus, ele é meio maluco mesmo. Tem coisas que ele profetiza: meu Deus do céu, não vai dar certo, ou não tem condição, não tem condição financeira. Mas a graça vai acontecendo. Mas a graça vai acontecendo com a colaboração humana também. A graça acontece. Hoje estamos tendo um curso de planejamento estratégico aqui na Canção Nova. Algumas pessoas da Canção Nova,
E um homem que ele dá curso em outras empresas, tudo, ele estava falando, eu não sei como vocês sobrevivem sem propagandas comerciais. A pessoa de fora, ele se espanta com uma canção nova, mas nós sabemos que não é somente obra humana. Nós contamos com a ajuda dos sócios, nós pedimos ajuda, sim, os sócios que mantêm esta obra, sim. Mas veja, você dá o seu R$20 por mês, 30, 50, você diz, mas é só meus 50, mas com esse pouco nós chegamos aos 18, 20 milhões, 20 milhões, gente, é uma doideira, se for colocar assim no papel, é uma maluquice isso aqui, mas porque é a obra de Deus, por isso que permanece, não é 20 mil, é milhões, todo mês, o pessoal faz essas campanhas de final do ano, né, eles fazem um monte de coisa de artista e tal, para conseguir o valor que a Canção Nova consegue num mês, porque precisa para pagar as dívidas, para manter o sistema no ar, sem propaganda, mas porque tem um homem que está à frente, um profeta. Estou falando para exaltar o Padre Jonas, não, falando de alguém atual. Elias estava à frente, o servo foi atrás, e por isso que a graça aconteceu. Poderíamos falar de tantos outros homens de Deus na atualidade, mas estou falando do Padre. E você está pisando num território eucarístico. Eu estava agora, no final de semana passado, estava em Manaus, e aí visitamos lá as comunidades ribeirinhas, visitamos uma comunidade, era uma vila de casas flutuantes, né, lá no Rio Negro, onde eu coloquei a jiboia lá no pescoço, a jiboia na sucuri no pescoço. Coloquei, não deu medo, não, achei que ia ter mais medo, não deu não. Pessoal, postei no Facebook, o pessoal ficou todo... Acho que o pessoal ficou mais com medo da foto do que da cobra, né? Peguei um jacarezinho também na mão. O melhor foi o bicho preguiça, né? Que o preguiça é preguiça, né? Abraça a gente e fica abraçado, né? Mas olha que interessante. Fomos lá visitar algumas famílias e o testemunho de uma família lá naquele lugar, onde assim, é bem retirado, andamos o barco, andamos meia hora de barco para chegar. Lá a senhora fez questão de testemunhar que o seu esposo foi resgatado pela Canção Nova da depressão. Eles têm a televisão, né? Eles têm a energia com o gerador, mas chega lá o sinal da Canção Nova. E lá ela foi resgatar, ela fez questão de sair, nós almoçamos num restaurante, fez questão de sair para vir contar o testemunho. E aí ela reza o terço da misericórdia, ela é 2 da tarde, que é 1 hora a menos, né? Mas ela reza as 2, terço da misericórdia. Mesmo sendo as 2, ela reza. Acompanha a Canção Nova lá naquele lugar. Mas por quê? Estou falando isso. Porque tem um homem que está à frente, o homem de Deus que vai conduzindo. Por isso que atrai. Por isso que nos atraiu a Canção Nova. Hoje são 1.333 membros na Canção Nova. Consagrados. Eu sei desses dados que foi falado lá, então... Nosso secretário-geral, Sérgio, falou, 1.333 membros da comunidade Canção Nova, que estão para doar a vida, mas você também que faz parte desta obra, por quê? Porque tem um homem que está à frente, como Elias aqui, deu a ordem, o servo acreditou, confiou, e aí a graça aconteceu. A graça aconteceu, por quê? Porque o servo foi fiel a voz do profeta, porque o profeta estava em sintonia com Deus. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a uma fé ativa. Fé ativa em que sentido? A sair da passividade. Elias confiou, mas foi orar a Deus, colocou a sua esperança nas promessas de Deus. Somos chamados a sair da passividade. Eu creio, mas eu não faço nada. Eu confio em Deus, eu sou católico, mas eu sou católico só daqueles dados do censo. Eu sou católico, eu confio, mas eu não tenho intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo tão estranho para mim, mas eu sou católico. Sou batizado. Sou católico, sou batizado, mas eu não vou à missa, nem os domingos, porque eu tenho tantas outras coisas, eu estou priorizando outras coisas na minha vida.
Eu tenho que fazer o almoço para os meus parentes que vêm passear em casa. Eu tenho que descansar um pouco mais. Aí à tarde não dá também, porque à tarde eu tenho que pensar nas coisas, tenho que lavar a roupa, eu tenho que passar, eu tenho que assistir o jogo de futebol, porque já segunda-feira eu tenho que trabalhar. E o dia do Senhor, que deveria ser o dia do Senhor, ficou o dia meu, dos amigos, das outras coisas, mas não ficou o dia do Senhor, que é também para visitar os amigos, é também para fazer uma boa comida, como diz o Dies Domini, lá o documento de João Paulo II, o dia do Senhor. Mas nós priorizamos Deus na nossa vida, nós priorizamos o Senhor na nossa vida, nós priorizamos a oração na nossa vida, porque nós ficamos falando, a gente fala, a gente prega, mas será que verdadeiramente nós entendemos que nós só somos o que somos e só seremos o que devemos ser? Filhos amados de Deus, cultivar um relacionamento com Deus, se for através da vida de oração, de relacionamento com Deus, de se prostrar diante do Senhor, como o profeta, às vezes não falar nada, mas se prostrar de joelhos e jogar diante de Deus, e no Santíssimo, Senhor, eu não tenho nada para falar, mas eu estou aqui. Quando você está no sol, você não percebe, às vezes você está sendo queimado. Diante do Santíssimo, às vezes não precisa falar nada, mas você está diante da graça, a graça está acontecendo na sua vida. Quando eu leio a palavra, eu não preciso entender tudo da palavra, nós não vamos entender, mas o fato de eu estar lendo a palavra, eu estou tendo contato com o Cristo vivo, Jesus palavra, eu estou tendo contato com a graça de Deus, e esta graça está acontecendo na minha vida, a manifestação da graça de Deus está acontecendo na minha vida. Mas nós temos tempo para a palavra, nós temos tempo para rezar o texto, nós não temos mais tempo, nós dizemos que não temos mais tempo, nós precisamos retomar isso, precisamos retomar a nossa fidelidade ao Senhor, precisamos retomar a nossa vida em Deus, chamados a uma fé ativa, sair da passividade. Elias confiou, mas foi orar a Deus e colocou a sua esperança nas promessas do Senhor. Nós esperamos porque cremos. Esperamos porque cremos. E olha o que vai falar o catecismo sobre a questão da esperança. Que interessante. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Quem aqui quer ir para o céu, diga eu. Hoje? Tem gente que levantou a mão. Vai que Deus chama, né? Se for, né? Eu não quero ir hoje, não. Se ele chamar, tudo bem, né? Mas eu não quero, não. Esses dias uma pessoa falou assim: padre, eu não aguento a homilia de um tal de padre aí, ele só fala de morte. É morte, ele fala 3 palavras, 2 é morte. Que eu tenho que preparar para a morte, que eu tenho que morrer. Será que viver não é bom, não? Viver é bom, gente. Se eu estou em Deus, se eu não estou fazendo nada de errado, viver é bom. Ter prazer em viver. E viver com alegria. Não é pecado viver, não é pecado ser cristão alegre. Parece que é pecado, né? As pessoas vêm para a fila da comunhão, parece que estão indo para o velório. Não é verdade? Faz uma cara de piedade na fila de comunhão, né? E alguns vêm comungar todo de qualquer jeito também. Ou vem comungar na boca, quase engole a mão do padre, né? Se você tem o costume de comungar na boca, comunga com jeito, viu? Porque também, até para comungar na boca tem que ter jeito. Teve um dia que a senhora chupou a minha mão assim, que fez, oi, que coisa nojenta. Foi. Eu peguei corpo de Cristo, né, com a mão direita, né? Corpo de Cristo, ela, falei, ai minha Nossa Senhora. E aí ficou aquela coisa meio molhada, né? Aí eu falei, agora, não posso passar na roupa. Bom, eu já comunguei, então corpo de Cristo para os outros. Foi um corpo de Cristo. Vai comungar na boca, abre a boca direito, né? E a gente dá certinho na boca, se você quer comungar na boca. Mas não é pecado comungar na mão também não, viu gente? É direito do fiel comungar na boca, na mão.
Desde que na mão seja certinho, né? Coloca a mão esquerda sobre a direita, depois se pega com a direita e coloca na boca. Olha se não tem nada na mão, para você, se não pegou nenhum pedacinho, né, de hóstia na mão. Se ficou, se pega, coloca na boca. Comungar certo. É direito do fiel comungar em pé, de joelhos, na boca ou na mão. Esse é o direito. Agora, comungar certo também, né? Não deixa a mão do padre molhada, coitado do irmão. Pensa no irmão que vem depois, né? Eu já comunguei, eu lavo a mão depois. Coitado do irmão que vem depois. Continua o catecismo, número 1817. Então, a esperança é a virtude teológica pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Amém? Nós não colocamos a segurança em nossas forças, mas colocamos a nossa segurança no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Nossa confiança não está em nós mesmos, está na graça de Deus, está na força do Espírito. E aí diz mais embaixo, no 1818, a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade. O homem de fé que acredita, ele traz em si também a virtude da esperança. Fé, esperança e caridade, virtude teologal. Uma está ligada à outra. Se eu acredito, eu espero, e se eu espero, eu vou agir também. Caridade. Uma está ligada à outra. Se eu digo que eu sou um homem de fé, eu sou um homem de esperança, de esperar, de acreditar, de confiar. Mas se eu digo que eu sou um homem de esperança, a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade. Por isso que eu falei da felicidade. O Papa Francisco tem falado tanto de evangelizar com cara de funeral, né? É isso? Sim? Evangelizar com cara de maracujá de gaveta? Sim? Não, gente. Só para ver se vocês estão acordados, né? Não é com cara de funeral, não. Não é para evangelizar com cara de funeral. Não é para evangelizar com cara de maracujá de gaveta. Não, é evangelizar na alegria do Cristo. A alegria do Evangelho. O Cristo ressuscitado. Porque parece, nós falamos de cruz, acolhemos a cruz no nosso dia a dia, mas o Senhor diz também, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Viver em Deus e para Deus. Acolher esta graça, quem aspira a esta virtude da esperança, responde à aspiração de felicidade, felicidade que não é ausência de sofrimento, não, colocada por Deus no coração de todo homem. Deus colocou essa virtude no coração do homem. Desejo de santidade, o desejo da felicidade, assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo. Tem gente desanimada aí? Não? Não? Protege contra o desânimo, depois continua, dá alento a todo esmorecimento. Tem gente esmorecida aí? Dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna, o impulso da esperança, preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento e dilata o coração na expectativa da bem-aventurança. Se nós cremos, esperamos, e se esperamos, rezamos, porque tanto a fé como a esperança, ambas levam à oração. Esta confiança que o profeta teve de confiar até receber.
De confiar como aquela viúva persistente que ficou persistindo até que fosse atendida. Será que nós temos esta persistência? Será que nós estamos confiando mesmo na graça de Deus, confiando mesmo no Senhor? Estamos deixando com que esta oração que nós temos feito transforme a nossa vida e transforme também o nosso interior? A oração que eu faço todos os dias, ou deveria fazer todos os dias, tem mudado a minha vida? Tem transformado o meu interior? Tem me dado a graça desta reconciliação? O evangelho de hoje diz assim, vou pular uma parte, depois eu retorno, versículo 25, estamos em Mateus 5, 20, 25. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. A minha vida em Deus precisa me levar à reconciliação com o adversário. A minha vida em Deus precisa me levar à reconciliação com o adversário. Padre, quem é esse adversário? Talvez esse adversário seja eu mesmo. Nós mesmos. Nós na fita, no DVD, no Blu-ray. Tem mais coisa agora, né? Não é só na fita, no DVD, né? É nós. Talvez nós que não nos perdoamos, não nos acolhemos em Deus, na graça de Deus, e porque não nos acolhemos, não nos perdoamos, temos dificuldade de amar o próximo. Quem não se ama, quem não se perdoa, quem não se acolhe em Deus, vai ter uma dificuldade tremenda de acolher o próximo, e acolher até mesmo as misérias do próximo. Porque a pessoa não se acolhe, como é que ela vai acolher o outro? A pessoa não se perdoa, como é que ela vai perdoar o outro? A palavra está falando, reconcilie com o seu adversário enquanto você caminha, enquanto ele caminha para o tribunal. Mas talvez há um adversário aqui dentro de nós que a gente precisa reconciliar com ele. Talvez há uma falta de perdão, talvez que precisa acontecer na nossa vida, na nossa história, nosso passado talvez, ou de situações que fizeram conosco, que nós ainda não perdoamos. E porque não perdoamos, carregamos essa mágoa por resto da nossa vida. Só que isso faz mal para nós. Se você não perdoa as pessoas que te machucaram na sua história, o grande prejudicado vai ser você. Não é a pessoa que te prejudicou, é você. Você está carregando essas pessoas dentro de você. Pode ir embora, pode sumir, pode morar num outro país, num outro estado, num outro país. Se você não fazer um trabalho de cura interior, de perdão, e perdão é decisão, não é sentimento, não é sentir, eu sinto que agora é hora de perdoar, não, é decisão, porque o grande favorecido pelo perdão sou eu, é você, nós. Quando nós perdoamos, nós tiramos entraves que estão no nosso coração, é oração verdadeira, é oração que transforma a vida, é oração que muda as nossas atitudes. Senão nós vemos um evangelho só de fachada. Senão nós estamos indo para depositar oferta no altar, mas nós estamos indo com o coração cheio de mágoa, o irmão que está do lado. Tem gente que vai para a igreja e ele fica olhando aonde aquela pessoa vai sentar, para ele sentar do outro lado, que vai que o padre inventa de pedir a paz, né? O momento da paz, para dar a paz de Jesus para o irmão que está ao seu lado. E justamente aquela pessoa está sentada do lado dele, e ele vai ter que estender a mão e dar um abraço para aquela pessoa. Então ele já dá uma olhadinha antes, onde que está sentada aquela pessoa, né? Eu vou sentar lá do outro lado para não ter perigo de eu apertar na mão dele. Você acha que isso não existe? Esses dias um padre me relatava de um grupo que ele foi participar, e ele disse, padre, e ele se assustou, que no grupo, na reunião, um líder ameaçou o outro, e um líder assim, já de caminhada, ele disse assim, quando você sair de fora eu te pego. E esse era maior, né, grandão, acho que maior um pouco do que eu, e o outro era baixinho, pequeno, que esse baixinho correu, deu no pé, dentro da igreja, gente. Mas será que a gente não faz isso também?
Nosso dia a dia. Às vezes a gente não faça isso falando diretamente, mas quantas vezes nós matamos as pessoas com a nossa voz, com a nossa língua, quando nós criticamos, quando nós falamos mal, quando nós julgamos sem saber a vida daquela pessoa. Como nós julgamos as pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não ser julgado. Quando eu julgo alguém, eu estou dando oportunidade também para Deus me julgar, porque eu estou julgando as pessoas. Não julgueis para não ser julgado. Mas como nós julgamos as pessoas sem saber o que se passa naquela alma. Olha, eu acho que está acontecendo isso. Não existe achismo. Se você achou, embrulhe e dá de presente, porque não é seu. Existe achismo. Ou você acredita ou não acredita. Ou você tem a certeza ou você não tem a certeza. Ah, alguém me falou. Quem foi esse alguém? Não existe esse alguém. Existe uma pessoa que falou. Estão falando, não estão falando. Alguém está falando. A gente tem que ir eliminando essas coisas no nosso meio cristão, para que este evangelho de hoje, essa palavra, se concretize na nossa vida, irmãos. Estamos vivendo o tempo da misericórdia, mas veja, a palavra é muito clara. Eu já contei isso em outras oportunidades, mas um dia a senhora chegou para mim nos confessionários: padre, eu vim confessar, mas eu não perdoo meu esposo. Não perdoo e não quero perdoar. Nossa, que beleza, né? E eu gosto de atender nessas coisas. Aí eu estava sentado lá na cadeira. Deixa eu ver se eu consigo sentar, depois não consigo levantar, né? Com a coluna ruim. Aí eu sentei, cruzei as pernas, até assim, né? Cruzei as pernas, olhei para ela e disse assim: a senhora é cristã? Eu já ficou meio assustado, né? A senhora é cristã? Sim, padre, eu sou. Qual foi a atitude de Jesus quando ele, lá na cruz, quando Jesus estava na cruz? Qual foi a atitude de Jesus? As pessoas, os amigos dele abandonaram ele. As pessoas deixaram ele sozinho quando ele mais precisou. Ele foi julgado, foi pregado na cruz, tudo aquilo que nós sabemos. E o que ele falou na cruz? Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Qual foi a resposta de Jesus quando perguntaram para ele: quantas vezes devo perdoar? E por que nós relutamos em não perdoar? Aí eu perguntei para ela assim: a senhora consegue rezar a segunda parte do Pai Nosso? Sim, padre, eu rezo o Pai Nosso todo dia. Mas a senhora reza o Pai Nosso consciente? O pão nosso de cada dia, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim. Perdoai as nossas ofensas, assim. Já pensaram nessa parte do Pai Nosso? Já pensaram que nesta hora nós estamos dando a oportunidade para Deus não nos perdoar também? Ué, nós estamos rezando: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas nós queremos receber o perdão de Deus. Nós queremos receber a misericórdia de Deus. Nós queremos ser abraçados pelo Senhor, né? E o santuário do Pai da Misericórdia, e ao receber o abraço do Pai, o Pai nos abraça assim. O Pai nos perdoa. É tão bom sentado aqui que eu vou ficar aqui. Os câmeras que estão se virando aqui. Mas nós queremos receber o abraço do Pai da Misericórdia, nos sentir acolhido pela misericórdia de Deus. Mas quando é para nós fazer a nossa parte, que dificuldade. Mas a dificuldade nós encontramos principalmente se a gente não cultivar uma vida em Deus, uma vida de oração. Sem vida de oração, irmãos, nós não conseguimos nada, porque nós somos pó. Nós somos pó, nós somos fracos. Padre, eu não consigo. Não consegue mesmo sozinha. Consegue mesmo sozinho. Depois de uma conversa com a senhora, ela aceitou tomar uma decisão ali de perdoar o seu esposo. Porque era uma situação difícil mesmo, e era difícil para perdoar, mas eu
fiz um trabalho com ela, dizer, não é sentimento, é decisão. E você diz assim para você mesmo, por amor a Cristo, que morreu na cruz por mim, eu tomo a decisão hoje de perdoar meu esposo. 1 ano, gente, que não se falava dentro de casa. 1 ano. Não se conversava, por causa de uma falta de perdão. O perdão liberta. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão nos faz criaturas novas. Por isso que Jesus deixou esta ordem de perdoar 70 vezes 7. Mas o perdão faz bem, principalmente para nós que perdoamos. Para a pessoa que é perdoada também, sim. Mas diz a palavra que nós devemos perdoar principalmente no coração, para depois eu encontro do irmão. É importante eu encontro a pessoa? Sim, importante. E eu encontro a pessoa e dizer, irmão, eu te perdoo. Eu quero te conceder o perdão por tantas situações. Ou até mesmo quero te perdoar por causa disso. Mesmo você tendo razão, perdoe. Jesus tinha motivo para não perdoar. Tinha todos os motivos para não perdoar. Mas ele foi atrás das pessoas e ele não jogou na cara. Jesus foi atrás de Pedro, não jogou na cara de Pedro os erros dele. Qual foi a pergunta de Jesus para Pedro? João 21. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Que essa liturgia de hoje nos ensine que a nossa vida em Deus, nossa vida de oração, a nossa esperança em Deus precisa ser transformada em ação. Estamos tocando aqui nas 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Caridade é perdão também. Caridade é o encontro do próximo. Caridade é ajudar as pessoas, sim, mas caridade é eu olhar para aquela pessoa de dentro de casa, às vezes que eu não converso, e talvez chamar ele para conversar, chamar ele para dizer, olha, foi mal aquilo que eu fiz. Talvez usando o WhatsApp, talvez usando uma carta, talvez usando, não sei, os meios que Deus vai te conduzir, mas nós precisamos. Deixa eu tentar levantar agora aqui. Não, eu estou bem, estou bem. Estava brincando com vocês. Eu tento fazer academia também para manter. Tem que cuidar do corpo também. Templo do Espírito Santo, para que a gente possa evangelizar bem. Talvez aquela pessoa de dentro da sua casa, talvez, ou lá do seu trabalho, e nós estamos criando situações, criando coisas, e a gente não se fala mais. E quantas realidades que eu já vivi, antes da conversão, depois de padre, de criar situação com a pessoa, de deduzir coisas, quando ir conversar não é nada daquilo que tinha imaginado. Que peçamos a graça de Deus nessa liturgia, a graça de nós sairmos, mesmo da hipocrisia mesmo, de ver uma fé de fachada, uma fé de achar que está tudo bem, mas não está bem não. Está tudo bem comigo, não está tudo bem comigo não. Eu preciso me perdoar também, mas esse perdão também precisa acontecer na vida dos irmãos. Quantas vezes faz que não conversa, talvez com o esposo, com a esposa, ou com os filhos, por causa de alguma situação, por causa de alguma situação de herança, né, nas famílias. Quantas realidades as pessoas não se conversam por causa de herança? Misericórdia. Quando a gente vai morrer, a gente vai levar o que dessa terra? Importantes os bens materiais? Lógico que são importantes, mas nós não levamos nada daqui. Que a liturgia nos ajude a entender que nós precisamos nos deixar tocar pela graça de Deus. Peça a graça de Deus, peça a unção do Espírito, peça que o Senhor toque o seu coração, mas para viver o Evangelho, para viver o que a palavra está dizendo. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, senão, só então, vai apresentar-te a tua oferta, vai apresentar a tua oferta, somente depois vai apresentar a tua oferta. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós queremos pedir no dia de hoje, dia de São José de Anchieta também, que ele dizia que ele que evangelizou os índios, ele não tinha medo de evangelizar, não tinha medo dos bárbaros, mas tinha medo do bárbaro que ele trazia dentro de si.
Que nós possamos aprender no dia de hoje, Senhor, a vencer as nossas limitações com oração, com penitência, com perdão. A vencer, Senhor, as limitações que trazemos dentro de nós, mas com uma fé viva, uma esperança no Senhor, contando com a graça do Espírito, com a graça do Espírito, com a graça da presença de Deus em nós. Senhor, nós somos fracos também, Senhor. Somos limitados, mas nós queremos dar um passo na fé no dia de hoje. Diga ao Senhor: Senhor, mesmo conhecendo as minhas limitações, mesmo conhecendo as minhas fraquezas, mesmo conhecendo as minhas dificuldades, talvez em amar, em perdoar, eu quero te pedir, Jesus, me ajuda, vem em meu auxílio. Vai pensando nas pessoas agora que você precisa, talvez perdoar, talvez rezar por elas. Traga agora à sua mente aquela pessoa que te magoou, que te feriu, falou mal de você, que até mesmo feriu mesmo o seu coração, que hoje você traz essa marca. E conceda já no seu coração, porque é decisão, conceda já no seu coração o perdão, a misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia. Olha, Senhor, com misericórdia para nós, mas nos ajuda a ser misericórdia na vida dos nossos, a ser perdão, a olhar, Senhor, com misericórdia. Espírito Santo de Deus, nós queremos e nós precisamos da Tua presença, da Tua unção, da Tua graça. Espírito Santo de Deus, age em nós, age em nossa vida, nos conduza, Espírito Santo, nos renova, vem em nosso auxílio, para que sejamos presença na vida dos irmãos e testemunhemos uma fé viva, uma fé de esperança, uma fé de caridade, uma fé viva e vivida. É isso que nós te pedimos, Senhor, contando com a Tua graça, contando com o Teu poder, contando com Tua misericórdia. Com a mão sobre o seu coração, reconheça e clame esse auxílio do céu. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. Quer tudo, é egoísta, quer tudo, não sabe e não sabe partilhar. Essa graça que o Pai disse, que é o Espírito Santo, clame: Jesus, manda Teu Espírito, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Mesmo sentado, levante o seu braço e peça, diga: Jesus, manda o Teu Espírito, para transformar meu coração. Lava, purifica, restaura. Lava, purifica e restaura. De novo, sim, quantas vezes for preciso, será. Tu és o nosso Deus, e nós seremos o Teu povo. E nós pedimos, Senhor, derrama sobre nós essa chuva de graça, Senhor, a água do amor, como caiu naquele dia pelo profeta Elias. Hoje é o Espírito Santo. Levanta o seu braço, meu irmão, e diga: Jesus, manda Teu Espírito, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Ergue o seu braço bem alto, só a sua voz. Para canção nova. Não gravaram muito bem. Vamos falar de novo. Canção nova.
Canção nova! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.